Gênesis capítulo 34, 35, 36, 37 e 38. Capítulo 34. Diná e os Siquemitas. Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho de Eveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela, assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, a maior jovem, e lhe falou o coração. Então Siquém disse ao seu pai Amor: consiga-me essa jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentado a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com ele, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes, deem a filha de vocês para nós, e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio, a terra estará a seu dispor. Morem nela, negociem e adquirem propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha esse favor diante de vocês, e lhes darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote do casamento, e as dádivas lhes darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém zorrado Diná, a irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos, que vocês se tornem como nós, circuncidados todos do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês, habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se porém não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e Siquém seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim Amor e Siquém seu filho vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos em relação a nós. Portanto, deixo que morem na terra, negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposa e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-se um só povo se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar e eles ficarão morando entre nós. Todos que saíam do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, e todos do sexo masculino foram circuncidados, e todos que saíam pelo portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiram mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Davi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada a Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois e os jumentos que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças, e saquearam tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e fariseus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim, e serei destruído eu e minha casa. E eles responderam: de que direito ele tinha de tratar nossa irmã como se fosse prostituta? Capítulo 35. Jacó faz um altar em Betel. Deus disse a Jacó: levante-se e vá para Betel, e habite ali. Faça ali um altar ao Deus para ali que apareceu, quando você fugiu de seu irmão Esaú. Então Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então dera a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em mãos e as argolas que prendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém.
Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou a Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, e ele e todo o povo que estava com ele. E edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo de seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do cavalo que se chama Alom-Bacute. Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe pareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. E lhe deram o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão das nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derramou uma libação e azeite sobre ela, ao lugar onde Deus lhe havia falado. Jacó deu o nome de Betel. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: Não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou sua tenda além da torre de Éden. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, filhos de Lia, José, Benjamim, filho de Raquel, Dan, Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade, Azer, filho de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a Isaque seu pai a Mamre e Kiriat-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. E Esaú, Jacó e seus filhos sepultaram. Capítulo 36. Descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Anã, filho de Beão, Eveu e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, de Basemete. Lhe nasceu Reuel. A Olibama nasceu Geus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muito mais para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é descendente de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temar, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. Timina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz a Ameleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reu são estes: Naate, Zerá, Samar e Mizá. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zebeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Geus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar e Zefó e Kenaz, Corá, Gaetá e Ameleque. Estes são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom, são filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samar, Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel, na terra de Edom,
são os filhos de Mazemate, mulher de Esaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Estes são os chefes descendentes de Olibama, filho de Ana, mulher de Esaú. São estes os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. São estes os filhos de Seir, o reu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zebeel e Aná, Dizão, Ezé e Dizã. Estes são os chefes dos Horóios, filhos de Seir na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefó e Oná. São estes os filhos de Zibeão, Ayá, Aná, Eixa, Aná, que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná, Dissom e Olibama, filho de Aná. E estes são os filhos de Dissom, Endá, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Cã. São estes os filhos de Diz, Uz e Arã. São estes os chefes dos Oréus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer, Dizã. Estes são os chefes dos Oréus na terra de Seir. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beó, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá e de Borá. Morreu Jobabe, e em teu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Buzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedad, o que derrotou Midian no campo de Moabe. O nome de sua cidade era Avite. Morreu Haddad, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto a Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Aná, filho de Aquibor. Morreu Baal-Aná, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome da sua cidade era Pau, e o de sua mulher era Metabel, filho de Matrede, filho de Mizaeb. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Timna, Alva, Getetet, Eulibama, Elá, Pinom, Kenais, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Capítulo 37. José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica de talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouça o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinaram diante de mim. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícia. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José que andava errante pelo campo e lhe perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã.
Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá veio um grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos qual valor dá aos sonhos dele. Mas Rubem, ouvindo disso, livrou-os das mãos dele e disse: Não lhe tiremos a vida. Rubem disse mais: Não derrame sangue. Jogue um rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rubem disse isso para se livrar deles, a fim de levá-los de volta ao pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica atalhada de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos nosso irmão, depois escondemos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas, e voltando aos seus irmãos disse: O rapaz não está mais lá, e agora o que vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram o bode e molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com o recado: Achamos isto, veja se é ou não a túnica do seu filho. E ele reconheceu e disse: É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. E então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todos os seus filhos vieram para consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando e descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Capítulo 38. Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de Dulamita, chamada Ira. Ali, Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua, e ele tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. E Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para e seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: Tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de seu cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Oná sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinham relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: Continua viúva na casa do seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timná, e ele em seu amigo Ira, e a Dulamita. E alguém foi dizer a Tamar: Eis que o seu sogro está a caminho de Timná, para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva, e cobrindo-se com o véu, se disfarçou e sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem, e ela não havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: O que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: Eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: Você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: Que garantia posso deixar com você? Ela disse: O seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos e teve relações com ela. Ela ficou grávida dele.
Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Dulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então, o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumavam ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venha passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando estava trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio de vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro, e a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zira.